Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, um livro maravilhoso que fala sobre a vida, que fala da observação de Salomão, o sábio rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, porque o próprio Deus falou que antes dele nunca houve e depois dele nunca haveria um homem tão sábio como ele. Ele deixa registrado três livros de sua autoria: o livro de Cântares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, aonde ele analisa a vida e fala da vida debaixo do sol, aqui. E ele começa num tom muito pessimista, que a vida é um ciclo, não acaba nunca, a vida não é inútil, a vida não tem sentido, é correr atrás do vento, mas com o tempo vai melhorando. Parece que Salomão ele começa o seu discurso com mau humor, angustiado, depressivo, triste, mas isso vai melhorando conforme o decorrer dos capítulos. E ele vai saindo do foco da vida debaixo do sol e vai olhando para além do sol, para a eternidade, para Deus. Aí ele encontra o sentido da vida. E a expressão Eclesiastes, que vem também de eclésia, na tradução grega, né? Na Septuaginta, que fala de assembleia. Né? E a expressão hebraica Kohelet, ou Kohelet, tem uma ideia de alguém falando, né? Alguém discursando para uma assembleia, para uma plateia, né? Para pessoas, alguém falando como um filósofo da vida e aquilo que viu na vida. E chegamos agora no capítulo 4. E Salomão, ele continua agora, ele sai do palácio e ele começa a andar, perambular pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel. E ele vai, no capítulo 4, a 4 lugares. O primeiro lugar, os versículos de 1 a 3, ele vai até o tribunal, ele vê as injustiças cometidas pelos poderosos contra os mais fracos, os pobres. Depois, o segundo lugar que ele visita é o mercado de trabalho, versículos 4 a 8. E depois ele vai ao terceiro lugar, ele vai à estrada, observar os viajantes, versículos 9 a 12. E em último lugar, ele vai até o palácio, versículos 13 a 16, aonde ele vai ensinar duas verdades. Primeiro, o caráter estável do poder político, que é passageiro, não é duradouro, e o caráter volúvel da popularidade. Quem é popular hoje será impopular amanhã. Então, ele fala da psicologia das massas. Então, nós iremos abordar, primeiro ponto, os versículos de 1 a 3 do capítulo 4, aonde ele fala das injustiças sociais, né? Assim como na época de Salomão, e se você olhar para hoje, não mudou nada, só mudou a época, só mudou o tempo, mas o ser humano continua o mesmo. O poder corrompe, o poder mostra quem de fato as pessoas são: cruéis, perversas, pessoas que não têm nenhum pudor. E a última exposição que nós fizemos foi dos versículos 15 a 22, aonde nós abordamos e falamos sobre as certezas da morte. As certezas da morte. No versículo 16, Salomão fala que ele viu debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Ele retoma agora de novo, né, esse tema nos versículos de 1 a 3, quando ele diz assim, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, versículo 3, mais feliz do que uns e outros, né, é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Olha só, e vamos entender esse texto maravilhoso. Alguém definiu a política como
a administração dos negócios públicos para o benefício privado. A nação de Israel possuía um sistema judiciário satisfatório. Está em Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 27. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. Com base na lei divina. Porém, assim como qualquer outra coisa, esse sistema entrou em colapso por ser corrompido. Moisés advertiu as autoridades a julgarem com honestidade e justiça. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17. E tanto os profetas quanto o salmista condenaram a severidade e as injustiças sociais praticadas. Eu leio o livro de Amós, leio o livro de Miqueias. Isso está claro lá. Vê também Salmo 82, Isaías 56, 1, Isaías 59. Salomão, ele havia sido um rei sábio e justo. Veja 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 18. Mas não poderia garantir a integridade de todas as autoridades de seu governo. Salomão foi a um tribunal assistir um julgamento. E ele viu pessoas inocentes serem oprimidas pelas autoridades. Olha só, sedentas de poder. As vítimas choraram, mas de nada adiantou. Ninguém ficou com elas para consolá-las ou ajudá-las. Ficaram solitárias. O poder estava todo nas mãos dos opressores. E suas vítimas impotentes não poderiam protestar nem exigir qualquer reparação. Né? E o orador norte-americano Daniel Webster certa vez chamou a justiça de ligamento que mantém unidos os seres civilizados e as nações. O corpo constitucional do Templo de Salomão estava com vários ligamentos rompidos. Salomão testemunhou três coisas trágicas. Primeiro, a opressão e exploração dos tribunais. Segundo, a dor e a tristeza da vida ou na vida de pessoas inocentes. Terceiro, o descaso daqueles que poderiam tê-las confortado. Salomão ficou tão arrasado com o que viu que decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. Na verdade, melhor ainda era nem ter nascido, pois assim não haveria como ver a perversidade do ímpio. Então, ele começa falando aqui, né, no versículo 1, quando ele diz: vi todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Olhe para o Brasil de hoje. Opressão contra os desfavorecidos. Opressão contra os pobres. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com comunismo, esquece isso. Não tem nada a ver com socialismo, não. Na lei de Deus, lei o Pentateuco, Deus condenava aquele que oprimisse o pobre, aquele que oprimisse o necessitado. Inclusive, tinha um dízimo que era para o pobre, aquele que não podia ou não tinha renda. Inclusive, nos sacrifícios no templo, o pobre levava para oferecer a Deus. Ele não poderia levar um gado, não poderia levar um touro, não poderia levar uma vaca, não poderia levar um cordeiro, uma ovelha, porque ele não tinha. Então, o que a lei dizia? Ele levava 2 pares de rola. 2 pares de rola, rolinhas, aqueles pássaros, para serem imolados, sacrificados. Então, a lei protegia os pobres, mas o homem, ele deturpa. O homem, ele arrebenta. O homem, ele quebra isso. E no Brasil nós estamos vendo isso. A lei só favorece os poderosos. A lei só favorece aqueles que têm dinheiro. Nós temos um Senado Federal, os 3 poderes, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, todos corrompidos. Infelizmente, o STF
mandando e desmandando no Brasil, com leis absurdas. Você vê o ministro Gilmar Mendes, que é um bandido, soltando vários criminosos. Foram soltos com uma canetada. Alexandre de Moraes cometendo absurdos terríveis, né? Enfim, então nós vemos também um Senado que tem o poder de tirar um ministro do STF, mas não tira, né? A famosa CPI Lava Toga nunca foi votada. Por quê? O Supremo protege os senadores corruptos e o Senado, os senadores protegem os ministros da Suprema Corte que são corruptos, que estão de braços dados, abraçados com a corrupção, que assinaram o contrato com a corrupção, que casaram-se com a corrupção. Assim também como os deputados. Nós temos 513 deputados, né, que fazem as leis. Em sua maioria, muitos se venderam, se corromperam. E quem paga a conta é eu e você, que somos pobres, os menos favorecidos, porque a corda só quebra para o lado mais fraco. E é justamente isso que Salomão está falando. Parece que Salomão estava andando nas ruas do Brasil. Parece que Salomão estava visitando o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o STF. Parece que Salomão estava visitando, fazendo uma visita, andando nas ruas, nos becos, nos valados, nas vielas, no Brasil, para ver as opressões. E você vê casos terríveis, onde pessoas foram surrupiadas, onde pessoas foram totalmente esmagadas pelo poder dos poderosos. E ninguém os consolou. Viu o poder, a violência na mão dos opressores. Mas lá no capítulo 3, da última exposição, o versículo 17, Salomão ele tem uma conclusão dizendo que um dia Deus vai julgar essas pessoas. A quem muito é dado, muito é cobrado. E se você for para a história e ver os grandes genocidas da história, Hitler passa vergonha perto deles. Hitler, se você comparar ele com Stalin, se você comparar ele com Mao Tse Tung, se você comparar ele com Pol Pot, lá no Camboja, se você comparar ele com Idi Amin Dada, se você comparar ele com Mussolini e os grandes déspotas, os grandes genocidas da história, o Hitler passa vergonha. Stalin matou mais de 40 milhões de pessoas. Veja aqui no YouTube a tragédia que aconteceu na Ucrânia, que milhões de pessoas morreram de fome, né? O famoso Holocausto de Holodomor. Veja sobre isso, causada pelo tirano Stalin. Veja também sobre a Revolução Francesa, que foi o banho de sangue. Veja também sobre a Revolução Russa. Veja lá com Lenin, milhões de pessoas foram mortas, oprimidas, e sempre quem paga a conta é os pobres. A opressão está a todo vapor. Os ricos oprimem os pobres. Os ricos acabam com os pobres. Os poderosos massacram os pobres, os menos desfavorecidos, os pés descalços, os descamisados, os camisas rasgadas. Então, Salomão está condenando a injustiça. Tanto que ele fala uma coisa maravilhosa, que feliz é aquele que já morreu. Feliz é aquele que já morreu. Olha só. Por isso, versículo 2, considerei mais felizes que já morreram. Por quê? Não está vendo a injustiça. Aqueles que já partiram desse mundo, aqueles que já fecharam os olhos, são mais felizes, porque não está vendo aquilo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Não está vendo aquilo que está acontecendo com os pobres, com aqueles que carecem da justiça, que aqueles que carecem do favor, que aqueles que carecem de um liminar. E os juízes são subornados, são comprados pelos poderosos. E isso nós estamos vendo o tempo todo, no Brasil e no mundo. Por isso, aqueles que já morreram são mais felizes. Aí, ele continua.
Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que aqueles que estão vivos. Quem morreu é mais feliz do que aqueles que estão vivos. Porque aqueles que estão vivos, nós que estamos vivos, estamos vendo a opressão, estamos vendo com indignação a injustiça, estamos vendo o poder sendo surrupiado. A justiça só vale para os pobres. A justiça só vale para aqueles que não têm como se defender. A justiça só vale para aqueles que não têm poder político, poder econômico. Infelizmente. Aí o versículo 3, ele fala: porém, mais feliz do que uns e outros, ou mais feliz do que aqueles que já morreram e aqueles que ainda vivem, é aquele que ainda não nasceu. Porque não está vendo as obras que estão sendo praticadas debaixo do sol, as obras más dos homens, as obras más dos poderosos, dos políticos, dos juízes, que são comprados, que são subornados e aceitam suborno. E esse texto, se você for pegar o livro de Amós, ele vai condenar justamente isso. Amós, assim como Miqueias, ele vai condenar os juízes. Eu quero pegar o texto de Miqueias e você vai ver o que Miqueias fala. Olha só, vamos para Miqueias, livro do profeta Miqueias, os profetas menores. É interessante que Miqueias vai condenar justamente isso. Olha só, Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Ele fala assim: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles os praticam, porque tem poder para tanto. Aqui ele está falando do poder político dos juízes de Israel, né? Poder econômico. Ele está falando do poder judiciário, legislativo, executivo. Os três poderes estavam mancomunados, assinaram o contrato com a corrupção, assinaram o contrato com o mal. Aí ele fala assim no versículo 2: cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança, Veja o capítulo 3 de Miqueias, versículo 1. Diz assim: eu disse, diz Miqueias, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Miqueias estava condenando a corrupção dos juízes, dos sacerdotes, de todos aqueles que tinham a missão de agir com justiça, agir com pudor, agir com zelo, agir com graça, com misericórdia diante aqueles que não tinham misericórdia, diante daqueles que não tinham como se defender. O livro de Amós vai falar a mesma coisa. E é isso que Salomão está falando. Feliz é aquele que já morreu, que não está vendo as injustiças, tá? E eles são felizes do que nós que estamos vivos. E melhor do que um e o outro, versículo 3, melhor do que aqueles que já morreram e aqueles que estão vivos, é aqueles que ainda não nasceu, que não estão vendo as corrupções, que não estão vendo aquilo que está sendo feito. Mas um dia Deus vai julgar os homens, Deus vai julgar os juízes, Deus vai julgar os grandes déspotas, Deus vai julgar os genocidas, Deus vai julgar aqueles que oprimiram os pobres, aqueles que oprimiram os descamisados,
aqueles que oprimiram, aqueles que não poderiam se defender. Deus vai julgar, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Deus estabeleceu um tempo para julgar, e esse tempo vai chegar quando ele retornar. Então Salomão ele viu indignado que mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo poderoso, todo poderoso, tendo poder nas suas mãos, ele não poderia evitar, ele não poderia subverter, ele não poderia eliminar a corrupção no seu governo, no seu reinado. Mesmo ele começando sendo homem justo, depois ele vai se corromper também. Lá no final, lê 1 Reis, capítulo 11. Salomão, ele começa a praticar idolatria, a adorar outros deuses. Ele aumentou as taxas de impostos. O povo estava sendo surrupiado no final do governo de Salomão, que começou tão bem, mas terminou mal porque foi corrompido. Mas um dia, todas essas injustiças serão julgadas. Um dia, tudo isso Deus vai trazer à tona e ele vai julgar com justiça, porque ele é o reto juiz. Ele é o verdadeiro e grandioso e todo-poderoso Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Deus abençoe os seus planos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receberem todas as notificações. Deixe aqui o seu like. Não esqueça. E comente aqui se vocês gostaram dessa exposição. De mais uma exposição nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Graça e paz a todos. Muito obrigado. Até as próximas exposições.